Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem delicado, adoção. Esse é um processo delicado em qualquer parte do mundo, no Brasil, no Maranhão, em qualquer lugar. É claro que em alguns lugares os números são melhores, outros não tão bons. E quando se fala de adoção tardia, a situação já fica um pouquinho mais complicada. Mas é sobre tudo isso que nós vamos conversar e quem vai nos dar detalhes sobre tudo isso é o Dr. José Américo Abreu Costa, que é juiz da Primeira Vara da Infância e Juventude. Bom dia, doutor Américo. Bom dia, querida. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Seja muito bem-vindo aqui para conversar sobre este assunto, que é delicado, mas que a gente fala com tranquilidade, não é isso? É delicado, mas necessário abordar. Necessário, com toda certeza. Quando a gente fala de adoção, eu disse que esse é um problema delicado em qualquer lugar do mundo. É assim mesmo? Olha, depende. Alguns países, isso varia muito de país para país, esse tipo de procedimento relativo à adoção, entendeu? Nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem tanta burocracia para chegar a um processo de adoção. No Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta o procedimento de adoção. Aqui nós seguimos um sistema, até pela influência do direito francês, do direito alemão, e o cueca, ele vem de uma influência também do direito belga. Então, assim, nós temos um certo formalismo, mas que objetiva a segurança jurídica do procedimento de adoção. Com toda certeza. Mas no Brasil ele é unificado. Quer dizer, todos os juízes da infância têm que seguir o Estatuto da Criança e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça. É o mesmo procedimento. É o mesmo procedimento. Em qualquer ponto do país. Isso significa que todos os estados ficam quase igualados em termos de adoção, ou tem sempre uns onde a situação é um pouco melhor, outros não tão melhor? Bom, veja bem, do ponto de vista formal da legislação, todos os estados estão no mesmo patamar, ou seja, eles têm que seguir aquele caminho legislativo. Agora, quanto às características, a evolução do processo, a rapidez, a lentidão, isso varia de estado para estado, varia de realidade para realidade, varia de magistrado para magistrado, de estrutura para estrutura. Então, nós temos, por exemplo, estados que estão bem avançados há muito tempo, que já avançaram muito na questão do direito infanto-juvenil, por exemplo, o estado de Pernambuco é um exemplo disso. Mas isso varia muito, por exemplo, nós temos uma outra realidade subjacente aí, que são as comarcas do interior. Então, nos interiores, os juízes que exercem a jurisdição da infância têm uma dificuldade maior pela realidade que eles enfrentam. Por exemplo, uma criança que está numa situação de risco. Aqui em São Luís nós temos aonde acolher institucionalmente essa criança. No interior, regra geral, não tem onde acolher. Então, comumente, eu mantenho contato com os meus colegas das outras comarcas para a gente facilitar o acolhimento aqui, havendo vaga para isso. Quer dizer, vem do interior e pode ser acolhida aqui, né? Pode ser, desde que haja vaga disponível aqui. Mas, assim, a realidade não é normativa, a realidade diferenciada, ela é de estrutura. É de estrutura, né? Quando a gente fala em adoção, a gente vê sempre que, de um lado, tem pessoas, pais, mães querendo o filho e do outro lado filhos querendo família, pai e mãe. A coluna do meio que fica, vamos dizer assim, atrapalhando, vou botar aqui entre aspas, não me olha com cara feia não, né? Atrapalhando o meio de campo. É isso mesmo, porque a gente tem noção assim, se tem tanta gente querendo ser pai e mãe, tem tanta criança querendo um pai e uma mãe, por que não é mais facilitado esse encontro? Veja bem, uma pergunta muito interessante. E o que acontece? De fato, a realidade é essa. Você colocou muito bem a equação. Nós temos, de um lado, pessoas que querem adotar, casais que querem um filho, uma pessoa solteira. Temos a criança ou adolescente. E temos os pais biológicos ou a mãe biológica, quando o pai não registrou, etc. Por que esse encontro não pode ser imediato? Porque nós temos que ter segurança na formação desse vínculo. O primeiro passo é exatamente você investigar a vida social, psicológica, financeira, emocional da pessoa que pretende adotar.
para evitar distúrbios e até casos graves. É verdade. A pessoa pode não estar preparada psicologicamente ainda, a pessoa pode não ter condições materiais de adotar. E acontece muito, né? Acontece, e às vezes também a gente tem que investigar muito a questão se não há nenhuma psicopatia, por exemplo, uma pedofilia, por exemplo. Então tudo tem que ser muito bem investigado. Isso é verdade. Por outro lado, esse processo, é o que eu sempre digo, na Justiça da Infância, o tempo, ele é um cruel inimigo, mas ele pode ser um poderoso aliado, dependendo como o juiz administra esse tempo processual. Então, assim, o que acontece? Esse encontro não pode ser imediato, porque tem que haver uma segurança jurídica para a criança. Então, é melhor aguardar o mínimo de tempo suficiente necessário do que inverter as fases processuais e gerar um dano lá na frente. Por exemplo, já pensou se o juiz conduz um processo nulo? 5 anos depois, o tribunal, depois de muitos embates, o tribunal ou o STJ anulam aquele processo. Já houve a formação de vínculo. Como é que vai ficar a situação da pessoa que adotou, da própria criança? Então, a gente tem que ter a visão de futuro. O cimento tem que virar concreto. Não dá para fazer uma construção... E ele tem que ser trabalhado enquanto está fresco, né? Depois que vira concreto, é complicado. Exatamente. Então, a gente tem que administrar bem esse tempo para seguir adiante. Agora, sim, no caso de bebês, fica mais fácil, porque o tempo de adoção, uma vez estando a pessoa cadastrada, é no máximo 3, 4 meses, entendeu? No máximo. Uma vez, por exemplo, se você quiser adotar e você vai, se inscreve no Cadastro Nacional de Adoção, está na sua vez, chegou na sua vez, encontrou a criança, se encantou com a criança, não tem nenhum impedimento legal. Você entra com um pedido, é feito o estudo ao estágio de convivência, menos do que isso, 2 meses, a criança já está devidamente adotada. O que demora mais, e esse é que incide a guerra do juiz contra o tempo, mas aí nós esbarramos na questão dos procedimentos legais. Por exemplo, se a mãe abandona uma criança, está registrada no nome dela. Então nós fazemos o acolhimento, aplicamos a medida protetiva, aí o Ministério Público tem que entrar com uma ação chamada destituição de poder familiar dos pais, ou da mãe, se o pai não registrou. Sim. E isso demora, a gente não pode, o Estatuto prevê inclusive que a mãe tem que ser obrigatoriamente ouvida. Então nós não podemos, é uma medida muito grave, porque existem casos que dá para readaptar. Entendi. Então nós fazemos esse movimento. Primeira tentativa, reinserção na família biológica. Não conseguiu, reinserção na família extensa, que é um conceito novo, de 2010 para cá. Avós, tios, seriam padrinhos, madrinhas, entendeu? Entendi. Vizinhos, né? É um conceito novo de 2010 para cá. Pessoas que conhecem a estrutura familiar, que teriam condições de ficar com a criança para fins de adoção. E não sendo o caso, adoção dentro do CNA e não havendo possibilidade de adoção internacional, que é a mais grave. É tanta coisa que tem que parar, tomar café, respirar para entender, por isso a gente vai fazer um intervalo, vamos tomar um cafezinho, mas a gente volta já, só um minuto. Já estamos de volta para continuar falando um pouquinho mais aqui sobre as dificuldades ou as facilidades do processo de adoção. E só de escutar eu já fiquei pensando assim, não é realmente tão fácil. Mas esse tempo que pode atuar em favor da criança, como o senhor falou, pode atuar também contra, porque vai que nesse processo todo ela vai crescendo, chega uma idade em que ela já está fora daqueles padrões que normalmente os candidatos a pais querem. E aí? Bom, na verdade, quando você fala que não é fácil, não é fácil sobretudo para o juiz da infância, que tem que combater contra o tempo ou tomar o tempo como seu aliado, entendeu? Tem uma relação dinâmica de administração desse tempo processual. Esses casos da criança atingir uma idade que já fica numa faixa de dificuldade de encontrar pretendentes, geralmente esses casos são quando a criança já com uma certa idade, 4, 5 anos, é encontrada numa situação de risco, e essa situação de risco
impede uma manutenção na família biológica de origem. Então, vamos colocar um exemplo bem clássico. Uma mãe que, infelizmente, sofre de dependência química, o pai não registrou, ou se registrou também tem o mesmo problema. Aí não tem como você inserir. Não tem, mas nós temos que seguir um procedimento para destituir aquele poder familiar, porque a mãe tem o direito a se defender, de repente ela pode se recuperar, fazer um tratamento e aí se livrar da dependência química e ser uma boa mãe. Nós facultamos essa possibilidade. Ninguém vai arrancando uma criança do lar e dizer, não, você não vai ser mãe. Não, a gente tem, por determinação legal e até moral e ética, tentar fazer com que a mãe exerça o seu direito de maternidade. Às vezes até para a recuperação dela é importante. A presença dessa criança. Então, mas isso é um processo que leva tempo. Quer dizer, vocês têm que apostar nessa recuperação, tem que dar tempo para ela acontecer, né? Porque ela não vai acontecer da noite para o dia. Sabe, porque tiraram o bebê dela, ela não vai se recuperar. Então, ela pode se recuperar, mas pode levar tempo também. Pode. Há uma relação de simbiose nesse processo terapêutico. Ao mesmo tempo, na justiça da infância, é um equívoco você pensar exclusivamente na criança. Você tem que pensar prioritariamente na criança. A prioridade é a criança, é que eu digo em audiência para os pais. Olha, aqui a prioridade não são os senhores, é o filho de vocês. Então, mas a gente não pode também, como a criança precisa dos pais, veja bem como é uma relação complexa. Ao mesmo tempo que a gente tem que priorizar a criança, a gente também tem que dar uma atenção especial ao adulto, porque a própria criança pode ser um veículo de libertação daquela pessoa e aquela pessoa exercer uma paternidade absolutamente necessária. Principalmente entende? nesse caso que o senhor falou, a dependência de droga, por exemplo, né? A criança pode servir de pavio, de combustão para o processo de recuperação. Mas para tranquilizar, inclusive nossos telespectadores, nossos futuros pais, né, do coração, mães do coração, a gente consegue aqui em São Luís, em Imperatriz, enfim, no Maranhão tem grandes juízes da infância, tem doutor Simeão Itimon, doutor Delvan Tavares Imperatriz e outros colegas que exercem, além da sua jurisdição de criminal civil, exercem a jurisdição acumulada da infância. Nós temos grandes juízes da infância no Maranhão. Um abraço para todos os meus colegas. Então a gente consegue aqui administrar muito bem. Eu estou falando essa dificuldade porque eu acho assim um pouco precipitado dizer que é difícil adotar e leva uma vida. Não, eu estou apenas querendo externar o porquê que a gente tem que ter uma segurança quanto ao tempo e quanto ao processo. Tem que ter. Até para a própria pessoa que vai adotar, vivenciar um processo judicial tranquilo e que não vai ter retorno aquilo ali. Uma vez adotado é para sempre. Então as pessoas se sintam estimuladas, procurem a vara da infância, não recebam crianças diretamente das mães, porque não pode. Sim, esse é uma ponto Se a mãe quiser entregar uma criança para adoção, por favor, procurem a equipe da vara da infância, para poder a gente legalizar uma situação. Porque veja bem, o que acontece? É a chamada adoção intuito personam, ou seja, entrega entre as partes, uma criança. A mãe teve na maternidade, e as maternidades já são orientadas como agir nesse momento, que a mãe quer entregar a criança para adoção. Mas às vezes a criança está em casa com a mãe, então ela resolve entregar para uma pessoa conhecida. A pessoa não está no Cadastro Nacional de Adoção. Então, só quem pode adotar é quem está no Cadastro Nacional de Adoção. Então, numa situação dessa, procure a vara da infância, não vai receber nenhuma criança, porque pode haver, não digo que haverá, mas dependendo do caso, a gente pode ser levado a determinar a busca e apreensão da criança e colocá-la no abrigo. Porque a gente não sabe que situação de risco está ali. Houve venda de criança, houve subtração de criança. Então a justiça da infância é a única justiça que, ante a dúvida, ela tem que agir. Não precisa ter certeza não. Houve a dúvida, houve uma irregularidade, a gente protege a criança. Depois vamos averiguar. Imagine uma situação dessa. Você recebe uma criança na melhor das intenções, né? Você está doido, vamos colocar bem no popular, está doida para ser mãe, acha alguém que te entrega a filha. Mas aí você sabe que se você for procurar a vara de infância, você vai ter que passar por esse processo. Você não está no cadastro. Uma dúvida danada, né? Um processo delicado, porque envolve emoção, envolve sentimento. É uma coisa, até para vocês é complicado, né? É muito delicado, porque por outro lado, aquela pessoa, como você colocou muito bem, que está louca para ser mãe, é um sentimento absolutamente sagrado, verdadeiro, a gente respeita muito. Às vezes a necessidade da maternidade é tão grande
que a adoção, ela cria como que uma sinergia, a criança acaba fisicamente parecida com a mãe, É com o pai. verdade. Entendeu? A gente, uma vez eu até brinquei com um casal, depois da audiência, que essa filha não é dele mesmo, não, vocês estão querendo aqui. Ela, não, mas é porque havia um amor tão grande que vários casos o juiz da infância defrontou com isso. A criança acaba ficando fisicamente parecida Olha, com eu os posso pais. lhe dizer porque eu passei por esse processo, sabe? Processo de adoção, já passei por isso. E se você olhar a minha filha, por exemplo, você vai achar que ela e o irmão mais novo são irmãos. E que o mais velho, que na verdade é meu filho de sangue, é que não é irmão deles, de tão parecidos que eles são. Dá a impressão de que eles dois são irmãos, nasceram do mesmo jeito, do que eles são muito parecidos. Mas parece que nesse tempo que eu adotei não era tão complicado assim. Houve um tempo que não era tão complicado ou sempre foi assim? Não, acontece que diante da esmagadora maioria de adoções irregulares, aí o Conselho Nacional de Justiça resolveu regulamentar isso, criar o cadastro nacional, porque veja bem, aquela pessoa que está recebendo uma criança, ela está louca para ser mãe, mas aquela que está no cadastro esperando também está. Isso. E que seguiu todo um procedimento. É uma situação extremamente delicada, complexa. E eu jamais iria aqui, diante do público, dizer eu farei isso, eu farei. Não, nenhum juiz pode prejulgar. Cada caso da infância é um caso. Então, o que eu digo? Quando a pessoa se deparar com um caso, uma mãe queira entregar a criança, procure a vara da infância, não tenha medo. Nós existimos para proteger as crianças, proteger os adolescentes, proteger os pais, proteger os pretendentes à adoção. Não tenha medo. Nós somos treinados para resolver todo e qualquer tipo de situação. É um processo longo, já passei mesmo por isso. É um processo longo, é um processo delicado, às vezes sofrido, mas dá certo no final. Dá certo no final. Agora, o cadastro nacional, por exemplo, tem uma criança aqui que ela pode ser adotada, está em condições de ser adotada, ela tem a possibilidade de ser adotada por pais de outros estados? Pode. O pretendente, estando no CNA, no Cadastro Nacional de Adoção, ele pode adotar em qualquer lugar do país. Por exemplo, se um casal ou uma pessoa estiver na vez e for do sul do Brasil, e houver o batimento de perfil, como a criança do Maranhão, ou do Pernambuco, ou de Alagoas... Mas precisa esse batimento de perfil? É porque é o seguinte, deixa eu te explicar. Quando a pessoa vai se cadastrar no CNA, ela tem que indicar o perfil da criança que ela imagina. Sim, sim. Então, assim, a idade, o sexo, entendeu? Isso tudo é colocado assim. Por quê? Isso aí, na época, eu fiz parte de um grupo de trabalho no CNJ, para elaborar essa lâmina exatamente dos pretendentes à adoção junto com outros juízes do país. E o que se questionou isso, mas não seria alimentar um preconceito? Não. É porque, na verdade, é um norte que a pessoa tem que ter. Veja bem, quando você foi adotar a sua princesa, você tinha ideia, assim, isso vem do inconsciente, familiar, do inconsciente pessoal, entendeu? Não é. A gente tem que respeitar essa inclinação. Agora, em alguns casos, ocorre que a pessoa se encanta por uma criança que não tem nada a ver com o perfil. Acho que é bom nessa situação. Você olhou para a criança... Como é algo fantástico é verdade, é verdade. Vamos de novo fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa. Mas enquanto a gente tem que parar para absorver tudo isso, mas a gente volta já. É só o tempo de tomar um cafezinho e eu estou de volta. Estamos de volta para continuar conversando aqui sobre processos de adoção e a gente estava falando dessas dificuldades de perfil e de sentimento. Às vezes o perfil não tem nada a ver e você se encanta só de olhar com a criança, né? Às vezes você tanto quer ser mãe que olhar um serzinho daquele já te desperta essa sensação. Mas o que é mais comum, doutor Américo? É você seguir aquele perfil, dar certo, ou você se encantar em olhar a criança? O que é mais comum? Aí nós temos algo que é um tormento para o juiz da infância, a questão da legalidade, a questão do sentimento. Isso. Eu prefiro entender que a lei, todo o sistema de normas, ele existe para proteger o sentimento. Então ele vai a reboque do sentimento. Acontece muitas vezes, é muito interessante, nessa experiência da adoção, que alguns pais do coração, como a gente chama,
Isso. Eles dizem, na Eu verdade, usei muito essa não frase, muito do coração. não são os pais que é a criança que escolhe os pais. Você entra num abrigo, de repente você vê uma criança, parece que aquela criança está chamando algo inexplicável. Parece que ela ali. tem uma luz especial que você se direciona para lá. Há uma conexão espiritual, eu diria, ali, bem definida. É verdade. Então, esse perfil que está no CNA é só para efeito de dar uma diretriz. Porque também, se não tivesse esse perfil, a gente não teria como fazer o encontro da criança com os pretendentes. Isso. Até para facilitar a adoção. Agora, duas situações que eu quero bem esclarecer aqui. Primeiro, quem pode adotar? Qualquer pessoa pode adotar, por exemplo. Eu já tenho filho, quero adotar. Eu não tenho filho, quero adotar. Eu sou avô, quero adotar meu neto. Quais as situações em que eu posso e que eu não posso adotar? É interessante essa questão. Veja bem, o estatuto, ele só tem uma proibição, uma única, do avô adotar o neto. Porque quando... não pode? Não pode, porque quando você adota uma criança, se ela já tiver um registro anterior, esse registro é cancelado. Isso. E é expedido um novo registro com o nome dos pais adotantes e sem qualquer referência, porque o processo de adoção é sigiloso. Quando o avô adota o neto, no registro, ele vai passar a ser o pai do neto dele, juridicamente, entendeu? Porque já tem o registro. É verdade. Entendeu? Então, isso aí o estatuto é bem claro, não pode não. Agora, no mais, pode ser casado, pode ser solteiro, independe da orientação sexual da pessoa. Eu sempre esclareço que o que vai dizer se uma adoção deve ser deferida ou não é o estudo psicossocial. Se o estudo social e o estudo... São dois laudos técnicos, o da assistente social e da psicóloga. Se esses laudos disserem que aquela adoção está de acordo com o superior interesse da criança, que é um ambiente equilibrado, etc., pronto. Agora, se tiver alguma intercorrência, algum problema, aí a gente revê a situação. Entendi. Casais homoafetivos, essa é uma, vamos dizer, uma modalidade relativamente nova de pais do mesmo sexo adotando criança. Isso, de alguma forma, tem algum atropelo judicial? Demora mais que as outras? É diferente das outras? Ou todas seguem no mesmo ritmo? Não tem diferença nenhuma. Toda e qualquer adoção, é como eu acabei de falar, independente da orientação sexual, todo processo de adoção, ele segue o mesmo rito. Não há nenhuma diferença por causa da orientação sexual, em absoluto. Nós seguimos o mesmo rito. Por exemplo, é como eu digo, o que vai definir o deferimento da adoção é o estudo psicossocial. Por exemplo, se for positivado que o pretendente tem problema de alcoolismo, a gente já recua. Porque nesse estudo psicossocial é que nós vamos entrar nos átomos da estrutura familiar para ver se é um ambiente adequado à evolução daquela criança. Entendi. Então, essa questão de orientação sexual não interfere nada. Não pesa de jeito nenhum, né? Uma outra situação que é muito comum, crianças abandonadas. Você encontrou a criança num saco, numa sacola, na rua, na porta, foram botar na sua porta, fizeram... Quando você pega aquela criança, você diz, eu achei a criança é minha, eu posso adotar, eu posso pedir para o juiz me dar a tutela dessa criança. Isso, de alguma forma, corresponde à realidade? Olha, não é uma regra, mas pode acontecer. Mas nesse caso de uma criança achada numa situação dessa de risco, de vulnerabilidade, o caso mais comum é a criança colocada... Recém-nascidos abandonados. A criança colocada numa caixa ou num pequeno berço, alguma coisa na porta de uma pessoa, ou mesmo em via pública. Teve crianças que nós já resgatamos em situações de muito risco. Então, assim, a pessoa que encontrar deve procurar imediatamente a vara da infância. Por quê? Por uma questão penal. Porque nós temos que abrir um procedimento via a vara da infância tomando conhecimento prioritariamente, nós temos que requisitar uma abertura de inquérito através da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Então, assim, tem que haver uma investigação criminal para saber quem colocou aquela criança numa situação de risco de vida. Entendeu? Então, e a partir daí a gente acolhe a criança e, na maioria dos casos, ela sequer foi registrada, a gente faz um registro provisório, né? Um registro provisório, e antigamente se chamava de registro de misericórdia, né? Porque a criança não tem pai nem mãe, mas ela tem direitos.
Então, se precisar de uma internação, cadê o registro? Cadê então, o a gente faz o registro com o nome entendi. provisório até ela ser Para adotada. facilitar. Agora, só assim, bancando advogado do contra. A mãe... Advogado do diabo, como se diz no direito eclesiástico. Eu nem ia dizer. Não, mas o advogado do diabo não é que ele seja advogado do diabo em Diabo, si. advogado do Ele vai de- tentar questionar É a isso que santidade eu do vou candidato fazer. Deixa eu tentar aos altares. só complicar um pouquinho mais. Mesmo no caso de uma criança encontrada assim, abandonada dentro de uma caixa na beira do rio, como já foi encontrado em São Paulo, resgate de crianças... Aqui também. Aqui também, né? Mesmo nesses casos, quando a mãe aparece e ela, de alguma forma, ela quer de volta o direito sobre essa criança, ela também é uma candidata a ficar com a criança? Olha, a gente primeiro... Mesmo tendo colocado essa criança em risco de vida? Muito difícil. É muito difícil. Ah, tá. É muito difícil. Eu não diria impossível, porque Sim, nenhum nada juiz é pode impossível. dizer é definitivamente ou não é definitivamente. Mas é difícil, é muito remota a possibilidade dessa mãe voltar a ter essa criança, porque ela tentou matar a criança. Se colocou a Sim, criança numa sim. via pública, essa criança ia morrer se alguém não achasse. Ou por questão de intempéries, ou algum animal, ou mesmo atropelar, Sim, enfim. sim. Ou de fome, de inanição, de doenças. Então, dificilmente essa mãe terá essa criança de volta. Agora, eu vou ser bem claro aqui de novo, não estou dizendo que é impossível. Sim, entendi. Agora, entendi. nesses casos que eu já enfrentei como juiz, todos já devidamente sentenciados, o que a gente faz? A gente aplica a medida de proteção, coloca a criança em acolhimento e, nesses casos, eu particularmente até hoje não encontrei nenhum caso que fosse possível retornar à mãe biológica. Ai, tá. Os poucos casos que eu encontrei nessa área, as crianças foram para adoção. É diferente, por exemplo, da mãe que está no estado puerperal e tenta agredir a criança, mas a puérpera é uma doença. Sim. Passado o período é. do estágio puerperal, da depressão pós-parto, Entendi. aí ela pode ser uma boa outra mãe. situação, entendi, É outro entendi. caso. Agora, só uma última pergunta, porque nosso tempo esgotou realmente. A pessoa que encontra essa criança, ela tem algum tipo de prioridade na adoção? Não. Não, né? Ela segue mesmo o ritmo normal de toda a adoção, entendi. Tá bom. Faltou um assunto que a gente não tocou, você vai ter que voltar aqui para a gente conversar. Adoção tardia. Aquelas crianças que já estão fora da faixa de adoção regular, vamos dizer assim, e que encontram um pouquinho mais de dificuldade. Mas isso vai ficar para um outro programa com Tá toda bom, certeza. tranquilo. Já fica convidado. Doutor José Américo Abreu Costa, muito obrigado pela sua Eu que participação no agradeço. nosso programa, por essa conversa, acho que bem esclarecedora para todo mundo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Nós temos uma parceria muito grande com a imprensa chega onde a justiça não chega, que é exatamente no coração e na mente das pessoas. Então, mais uma vez, obrigado e dizer àqueles que estão nos assistindo agora, não tenham medo da justiça da infância se vocês querem fazer o bem. É verdade. Quem quer fazer o mal tem que temer, porque nós agimos com rigor. Sim. Mas aquelas pessoas que querem adotar, sonham em ter um filho, não se afobem, não atropelem os procedimentos. Procure a nossa equipe interprofissional para ser orientada, a nossa equipe de comissários. Nós estamos de portas abertas aqui no Fórum No do Carral. fórum, funciona no fórum. Nós temos um posto de atendimento no térreo, para quem não quiser pegar o elevador. Tem um corpo de comissariados muito bem treinado. E temos também a nossa equipe de assistente social psicóloga. Com toda certeza, e eu posso garantir que a adoção é um processo maravilhoso, que pode funcionar muito bem. No meu caso, deu resultados excelentes e eu agradeço sempre como é que eu posso dizer, o suporte judicial que me foi dado pela Vara de Infância e Juventude. Muito obrigado, bom dia para o senhor, bom dia para você também. Sabe que essa conversa fica à sua disposição, se você quiser rever, é só acessar o nosso site, nossas páginas nas redes sociais, está lá com todo o conteúdo pronto para você. É só você buscar, você já sabe, é al.ma.leg.br/TV, mas pode entrar de qualquer jeito que você vai encontrar o conteúdo lá à sua disposição. E todos os dias eu vou estar aqui com notícias, com entrevistas assim como essa super esclarecedoras, tudo para tornar o seu dia muito bom. Tchau!